Começando mais uma aula e hoje a aula vai ser de lapiseira de resina. Gente, não sei os outros métodos, não sei as outras formas que as outras pessoas fazem, tá? Mas eu fiz vários testes e esse foi o teste que eu achei mais fácil, mais prático de ser feito, tá? Testei várias outras lapiseiras até chegar nessa que deu super certo. E o modelo de lapiseira, vocês têm que se atentar em algumas especificações, tá? A primeira, ela tem que ter essa parte do bico removível, tá? Quando você for comprar a lapiseira, você tem que se atentar a alguns detalhes. Primeiro, o bico ele tem que ser removível e essa parte de dentro também tem que ser removível, tá? Tô aqui tirando a borrachinha, ó, pra vocês verem. Tanto a parte do bico como a parte de cima, ela tem que sair, tá? E a parte de dentro também, que é essa partezinha onde fica, né, o canudo, como se fosse uma lapiseira. Por quê? A gente vai usar essa parte aqui como base, tá? Que é como se fosse o canudo recarregável da caneta, tá? Então, a gente vai usar a própria lapiseira para tá fazendo o processo da lapiseira resinada, tá? Que você pode personalizar como você quiser. Eu vou estar usando o molde tradicional de caneta quadrada, tá? Pra gente estar fazendo esse molde. Depois vou vir trazendo também com o molde redondo, tá? Que também dá certo. Mas no primeiro momento a gente vai testar com a caneta quadrada, tá? Eu já fiz um teste. Na primeira não deu muito certo, mas aí depois eu fui ajustando, né? O que tava errado, até que eu fiz certinho e agora eu vou ensinar pra vocês esse processo. Então, aqui, ó, vocês estão observando? Vocês podem observar que o refil da lapiseira, ele não é tão grande, então ele cabe certinho no molde, tá? Vocês têm que se atentar a isso, porque se ele for muito grande, tá? Vai ficar aparecendo na hora da finalização, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Agora, nessa parte aí, ó, gente, eu estou usando uma borracha de silicone, vocês podem usar um molde velho, eu estou usando um resto de borracha de silicone que eu tinha aqui na minha casa, tá? Tem que ser algo de silicone, como uma borracha, que pra resina não colar nele, tá? Então, eu tô usando esse de borracha pra resina não colar. E o que que acontece? Por que que a gente vai usar isso? O molde de lapiseira, ele é menor que o meu molde, tá? Esse canudo, ele é menor que o meu molde. Então, a parte que sobrar, eu preciso completar ela com alguma borracha de silicone. Por quê? Para que a resina não espalhe para essa parte e não entre dentro do meu canudo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa parte aí, ó, com a borracha de silicone. Prestem bastante atenção, gente, na hora que vocês forem colocar essa borracha, porque essa borracha, ela não pode ficar muito grossa e danificar o formato do molde, tá? Ela tem que ficar certinha com o formato do molde para não danificar, senão a sua caneta ou a sua lapiseira vai acabar ficando torta. Ó, depois de fazer a medida certinha e ver que ela tá encaixando certinho na minha lapiseira, eu já vou fazer as finalizações. Eu gosto, tá, sempre de proteger, por mais que o fundo já vai tá, né, com esse isolamento aí, mesmo assim eu gosto de colocar essa proteção, então eu uso a borracha de silicone mesmo pra fazer a proteção tanto do bico da lapiseira, quanto da parte de trás, tá? Pra evitar mesmo de entrar qualquer resíduo de resina dentro, tá? Que se entrar, você vai acabar perdendo esse molde, você vai perder essa lapiseira, ou então você vai ter que fazer perfuração com a broca e vai danificar, né? Vou pegar um pouquinho dessa fita, tá? E vou proteger também a minha ponta. Por quê? A minha ponta, ela é rosqueável, tá? Porque naquela partezinha do bico, ela rosqueia nessa ponta aí. Então, essa ponta, ela não pode entrar resina, tá? Então, eu vou estar passando essa fita nessa parte, onde vou rosquear somente o bico, tá, gente? Somente essa parte que eu vou estar protegendo, para que não entre resina, porque essa parte aí, ela é onde eu vou ter que rosquear o meu bico. Então, se entrar resina aí, eu não vou conseguir rosquear o bico mais, tá? Então, não vai funcionar a minha lapiseira, ok? Vou deixar o biquinho aqui super protegido, ó, e prontinho. Vou encaixar no meu molde. E pronto, gente, esse é o processo pra gente fazer a nossa lapiseira, tá bom?
Vou estar limpando esse cantinho de cola aqui, né? Mas não precisaria, porque eu vou estar tampando, né? Mas mesmo assim, eu vou estar limpando pra deixar, ó, bem certinho. E aí, agora a gente vai estar colocando aqui e eu vou estar usando a mesma fita que eu usei pro biquinho pra prender essa parte da borracha, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar ela enrolada na parte da borracha pra que não mexa a borracha ou danifique na hora que eu colocar a resina, tá? E não tenha perigo de ficar se movendo. Agora, eu vou fazer a mistura da resina e a gente vai vir com um processo normal, como se a gente estivesse fazendo uma caneta recarregável normal. Vou fazer a minha misturinha normal, tá? Pra tá fazendo a minha lapiseira, eu vou estar usando o glitter, tá? Na parte de baixo e a cor branca na parte de cima, lembrando que tem que ser cores fortes, tá, gente? Pra tampar o refil da lapiseira, tá? Então, cores transparentes, eu não indico vocês a trabalharem com cores transparentes, tá? Então, sempre cores que são concentradas, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó, eu estou usando o auxílio da fita pra colocar certinho aqui o meu molde, pra deixar ele bem firme. E depois de deixar ele bem firme e protegido com a fita, eu começo o processo pra colocar a minha resina. Nessa parte do biquinho, é bem importante que vocês façam um processo de enfiar, tá? Eu estou usando um boleador, mas vocês podem usar um palito pra enfiar pra dentro da pontinha, tá, gente? Porque a primeira lapiseira que eu testei, a pontinha ficou sem resina, porque eu não fiz esse processo aí, tá? Porque como é mais grossinho do que é na caneta tradicional, né? Acaba não entrando corretamente. Então, tomem bastante cuidado com isso pra que todos os pontos fiquem preenchidos, tá? Vou fazer os pingentes aqui e o detalhe que eu vou colocar na tampa. E aí, a gente vai esperar essa lapiseira secar e a gente vai vir com o nosso desmolde para ver o resultado. Agora, com o desmolde da lapiseira, vamos ver se deu certo, se deu tudo certo. Fiz os ursinhos aí para fazer o molde, né? Usei o restinho da resina e fiz esses pingentinhos de dente também. E agora, a gente vai desmoldar aqui, ó. Tá vendo que vazou um pouquinho de resina, né, na pontinha, mas isso aí a gente consegue consertar com o estilete. E vocês podem observar, ó, gente, ficou certinho, tá? A parte da frente, essa parte aí a gente consegue tirar com o estilete, tá? Super tranquilo, deixando retinho, tá? Então, a gente consegue arrumar. E vocês podem observar, ó, que se eu não tivesse colocado essa proteção aí no bico de trás, né, na parte de trás, teria entrado resina pra dentro. Por mais que tenha borracha, né, a resina, como ela é muito líquida, ela consegue penetrar facilmente, né? E como o molde não é específico, né, como a gente fez uma alteração no molde, pode acontecer disso. Olha, o que aconteceu aí? Por que que a minha resina, por que que a minha peça ficou aparecendo as laterais, ficou aparecendo as laterais aí do molde, do bico? Vocês vão reparar que na parte da frente não apareceu, apenas na lateral e no fundo. E o que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? É porque como eu coloquei a fita, na hora que eu fui colocar a fita, eu pressionei muito a fita e o molde acabou modificando e ficando mais fino, né? Pressionou mais. Então, o molde ficou mais encostado no canudo, tá? Por isso que ficou aparecendo isso aí. Mas isso aí, se acontecer com vocês também, esse processo é super fácil de resolver. É só fazer um domine, né? Vai dar mais um pouquinho de trabalho, mas na hora que vocês forem colocar a fita no molde, observar essa questão, tá? Pra não danificar o tamanho. Porque pelo menos essa lapiseira aí que eu usei, eu comprei ela aqui na minha região, gente, não sei numeração e nem o formato certinho pra vocês, tá? Saberem qual é exatamente certinho a lapiseira, mas como eu falei, vocês podem usar nesse formato qualquer uma que cabe, né? O canudo na parte de vocês aí, no molde de vocês, qualquer caneta que cabe no molde de vocês, vocês podem usar. E que tem a parte da pontinha de enroscar, tá bom? Ó,
tem um pouquinho, entrou um pouquinho de resina aí, ó, na parte do enroscamento, tá? Por mais que eu protegi com a fita, foi bem no cantinho e ela não queria enroscar, mas foi só eu tirar o excesso, tá? Eu tirei o excesso de resina que tava na parte de enroscar, foi super tranquilo com o estilete, só tem que tomar bastante cuidado para não danificar, né, esse enroscamento, porque se você danificar essa parte aí, você não vai conseguir enroscar mais a ponta da caneta, tá? Então, na hora de tirar, tomar bastante cuidado, fazer com bastante cuidado, não ter pressa, gente, é uma peça delicada, porque é uma peça improvisada, né, gente? Já tem no mercado molde para lapiseira, onde você compra a lapiseira correta, né? Mas como você já tem o molde de caneta, você consegue fazer sim a lapiseira de resina super simples, usando praticamente a lapiseira, né? Eu usei somente a lapiseira. E aí, ó, só coloco o refil dela e enroscou certinho, gente, ó. Enroscou certinho. E aí, eu venho aqui, vou colocar a parte de trás. Eu não consegui encaixar aqui de primeira mão, ó, vocês podem ver que tem um restinho de resina que entrou na pontinha dela, ó. Mas aí também é super fácil de resolver, eu consigo resolver com o estilete mesmo, é só tirar todo o excesso de resina que entrou. E como eu fiz a proteção, né, entrou só na pontinha do molde, mas mesmo assim ele altera o tamanho, né, então tem que ficar certinho essa parte aí, mas também é super fácil de resolver. Se caso vocês também der esse defeito, esse problema na hora de fazer, vocês já sabem como resolver. É só usar o estilete para ir removendo todo o excesso de resina que entrou. Não esquecem de proteger, tá? A parte da frente e a parte de trás. E pronto, gente, ó, vou colocar aqui e encaixou super bem. Dessa vez, enroscou super bem e prontinho, gente. A minha lapiseira de resina está pronta e funcionando, tá? Os detalhes da lateral, vocês, como eu falei, né, vocês conseguem resolver fazendo um domine, mas isso somente aconteceu comigo, gente, por causa, ó, como vocês podem ver, ó, tá funcionando, tá vendo? Certinho. Escreve super certinho, então super funcionou. Além de ficar muito bonita, vocês conseguem personalizar com o nome, com todos os detalhes, né? Como vocês podem ver na frente, ó, não ficou aparecendo o canudo, né? Somente na lateral. Então, esse processo eu consigo resolver fazendo um domine. Nessa parte aqui, eu consigo resolver com um domine. Mas na minha, ela somente ficou assim, porque eu pressionei mais a parte e ficou mais pressionada, tá? Por isso que teve esse problema, porque o refil da minha caneta, ele não ocupava o meu molde inteiro, tá? Então, quando vocês forem comprar a lapiseira, que seja uma lapiseira com o refil fino, para que você consiga colocar no molde. Quando vocês forem comprar, levem o molde, que aí você consegue ver certinho, tá? E aí, gente, é só vocês levarem o molde, comprar a lapiseira que consiga tanto tirar a parte do bico, como a parte de dentro e a parte de cima, que fique só o refilzinho da caneta mesmo. Fazendo esse processo e que ela couba no seu molde, vocês podem personalizar qualquer lapiseira, tá bom? E é isso. Agora é só fazer os acabamentos finais e está pronto a nossa lapiseira, pronta para venda. E, gente, podem fazer, tá? Que principalmente quando começar as aulas, né, para divulgarem para quem faz faculdade, é uma excelente peça para produção, para vocês terem também como opção. Fazer um kit de lapiseira com caneta também é legal, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp, no grupo, para vocês saberem qualquer dúvida, tá bom? Sobre a lapiseira mesmo, não tem como eu falar certinho para vocês qual é o modelo, mas qualquer dúvida é só me perguntar. E até a nossa próxima aula.